Boa noite. O pacote anticrime avançou no Senado hoje. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o texto da forma como ele veio da Câmara. Uma versão menor do que a original, que deixou de fora pontos como o excludente de ilicitude para os policiais. A repórter Selma Dias está no Congresso e tem ao vivo outras informações para a gente, né, Selma? Boa noite. Oi, Catiúcia, Paulo, boa noite a vocês e a todos. Olha, esse pacote anticrime promete ser votado já amanhã no plenário do Senado. Foi isso que disse o presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre. Mais cedo, esse texto foi aprovado sem alterações na Comissão de Constituição e Justiça e a promessa para o plenário é a mesma, que ele passe ali sem nenhuma modificação, né, podendo seguir direto para a sanção do presidente Jair Bolsonaro e assim não ter que voltar aqui para a Câmara para análise dos deputados. Esse pacote endurece a legislação penal, aumenta de 30 para 40 anos o tempo máximo de prisão no país, amplia os casos de crimes considerados hediondos e altera os critérios para a concessão de benefícios como liberdade condicional e também progressão de regime. Outro assunto que avançou aqui no Congresso foi a discussão em torno da prisão de condenados em segunda instância. A comissão especial aqui da Câmara, que debate a PEC 199 e propõe a extinção de recursos especial e extraordinário, definiu hoje um calendário inicial de tramitação. E aí ficou definido que amanhã vai ser realizada a primeira reunião oficial do colegiado para eleger ali os vice-presidentes. Na segunda-feira teremos a votação do plano de trabalho e as audiências públicas ficaram para a volta do recesso parlamentar. No Senado, esse assunto esteve na CCJ, onde foi votado um projeto de lei que altera o Código de Processo Penal para também permitir essa prisão em segunda instância. Nós acompanhamos essa sessão. Veja aí como foi. Está aprovado. A aprovação foi com placar folgado, 22 votos a favor e apenas um contrário. Na tentativa de alterar o texto, 2 emendas foram apresentadas pela rede e rejeitadas pela comissão. É uma orientação, é um desejo, é uma necessidade. Não é possível que mantenhamos milhares de delinquentes soltos ameaçando a estabilidade, a vida, o patrimônio dos brasileiros. O único voto contrário veio do PT, que defendeu a inconstitucionalidade do projeto. O artigo 5º da Constituição Federal, ele faz parte da cláusula pétrea da Constituição. E o inciso 57 compõe esse artigo quando fala do trânsito em julgado em ação penal condenatória. Então, para mim, quando a gente concebe uma Constituição, ela tem um ponto de partida. E o ponto de partida da Constituição de 88 tem como base a liberdade individual e alguns direitos fundamentais. O projeto altera, entre outros pontos, o artigo 283 do Código de Processo Penal, que condiciona o cumprimento da pena de prisão ao chamado trânsito em julgado, quando não há mais possibilidade de recurso. Pelo texto dos senadores, essa prisão poderia acontecer em decorrência de condenação criminal por órgão colegiado, na prática após condenação em segunda instância. Com isso, os recursos ao STJ e STF continuariam sendo permitidos, mas sem efeito suspensivo, a menos que o tribunal entenda que há chances de rever a pena. Mesmo com maioria já consolidada, o texto será votado amanhã novamente na CCJ em turno suplementar. Isso porque a proposta original sofreu alterações. Mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que não vai pautar o projeto no plenário. Ele quer esperar a proposta de emenda à Constituição, que está aqui na Câmara dos Deputados e altera os artigos 102 e 105 da Constituição, permitindo também a prisão em segunda instância. Eu sempre falei que através de projeto de lei poderia haver questionamento judicial em relação a esse projeto e eu continuo com a tese, com a compreensão de que é importante nós votarmos a emenda constitucional 199 que está tramitando na Câmara dos Deputados. Qual era o pleito dos senadores? O pleito dos senadores era que a Câmara dos Deputados e os líderes partidários, liderados pelo presidente Rodrigo Maia, estabelecessem um calendário.